Quem está moldando a sua vida? A palavra de Deus ou a aceitação das pessoas? Vivemos uma geração em que sucesso é medido pela quantidade de curtidas, de seguidores que por acaso você tenha nas redes sociais. É tão interessante que nesta geração as pessoas morrem de medo de serem cancelados. E aí fica uma pergunta para você agora. Você teria coragem de andar na contramão da sociedade em que estamos inseridos para se manter fiel a Cristo Jesus e fiel à palavra de Deus? Porque nos dias de hoje, ser fiel a Deus significa um ato de coragem, um ato de demonstração de que temos uma fé inabalável. A nossa confiança no Senhor está firmada na palavra dele e buscamos um relacionamento de intimidade com o Deus eterno, Deus todo-poderoso, e não religiosidade, como muitas vezes temos visto acontecer na nossa volta. Estamos lendo o Salmo de número 26. E o Salmo de número 26 nos chama a atenção a esta oração de Davi. O Salmo de número 26 nos mostra alguém que está abrindo o seu coração diante do Senhor. E é sobre isso que eu quero refletir junto com você. Quando eu olho para a sociedade em que estamos inseridos e que não é diferente do tempo de Davi, o normal hoje é o errado. A mentira se tornou algo assim comum. As pessoas não estão mais preocupadas com a sua integridade. E aí então você começa a exercer papéis, ser ator diante de realidades diferentes. Na igreja, até o vocabulário muda. No dia a dia, o comportamento é deplorável, totalmente distante daquilo que Deus espera dos seus filhos. Tanto que o Salmo 26 vai nos mostrar que Deus procura pessoas com o coração íntegro. Integridade não significa ausência de pecado. Integridade significa verdade, ser verdadeiro, não romantizar o pecado e não disfarçar quando estamos errados. Ou melhor, queremos transferir a culpa para os outros. E estamos tão distantes da integridade muitas vezes na nossa sociedade em que as pessoas querem culpar Deus, querem culpar o inimigo, querem culpar os outros, ao invés de olharem para dentro de si. Davi começa o Salmo 26 dizendo: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Confio no Senhor sem vacilar. Ele não era perfeito e ele tinha consciência disso, mas ele demonstra a sua confiança. Confiar no Senhor sem vacilar é sem mudar de rota, sem mudar de caminho, sem duvidar de quem é Deus e como Deus pode e está agindo na sua vida. Integridade é a palavra do Salmo 26. Integridade significa ser a mesma pessoa em público ou em secreto. Integridade significa que as pessoas me conhecem e vão me conhecer de verdade e não me conhecerem naquilo que eu estou representando. Tanto que Jesus, o Cristo, falando de integridade, falando de comportamento, ele afirma: assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Estamos aqui para brilhar, mas não no modelo dessa sociedade consumista, não no modelo dessa sociedade materialista. Estamos aqui para brilhar,
refletindo o brilho de Jesus, Jesus o Cristo. Um outro aspecto importante que aprendemos no Salmo de número 26 é que nós, discípulos de Cristo, não seguimos a multidão. Tanto que no versos 4 e 5 do Salmo 26, Davi diz assim: não me tenho assentado com homens falsos, não me associo com os hipócritas, aborreço a reunião de malfeitores e com os ímpios não me assento. Isso não significa discriminação. Isso não significa que vamos abandonar os outros e não cumprir o princípio do Evangelho. Jesus andou com pessoas diferentes. Jesus esteve no meio de pessoas que muitas vezes eram marginalizados pela sua sociedade, sofriam preconceitos, pecadores. E Jesus estava ali como um agente de transformação. Precisamos aprender a não sermos moldados pelo mundo, mas sermos instrumento nas mãos do Senhor para transformar o mundo à nossa volta. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, inclusive ele afirma: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, a nossa maior referência é Jesus o Cristo. E quando a gente olha para Jesus, o apóstolo Pedro nos ensina: ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus o Cristo é o meu modelo, é quem eu estou seguindo, porque ele é o verdadeiro caminho. O que eu aprendo então com o Salmo de número 26? Primeiro, preciso viver com integridade, mesmo quando ninguém estiver olhando. Sabe aquela pergunta clássica? Quem é você quando ninguém está vendo? Segundo, não permita que a cultura determine seus valores. Deixe que a palavra de Deus molde a sua vida. Em terceiro lugar, mantenha os olhos em Jesus, o único modelo perfeito de santidade e fidelidade. Ser diferente nesta sociedade não é um acidente. Ser diferente significa seguir o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Então, somos diferentes para impactarmos a nossa geração. Não somos melhores nem piores. Nós somos diferentes porque fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Que possamos falar como Davi no Salmo 26. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim, Senhor. Que Deus abençoe ricamente o seu dia.